Olá, bom dia. Você que me assiste, Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Vamos orar. Primeiro eu quero deixar o título da mensagem de hoje para você. E é um título interessante. O que Deus tem para hoje? O que Deus tem para hoje? Eu fiz questão de grifar este hoje. Eu fiz questão de botar entre aspas este hoje. Porque a palavra de Deus para você também é para hoje. O que Deus tem para hoje? Vamos orar? Pai Santo, no nome de Jesus, eu e esta pessoa que assiste este vídeo, oramos ao Senhor, pedindo ao Senhor graça, prosperidade e paz para este dia. As bênçãos do Senhor, Deus, são bem-vindas nas nossas vidas e nós precisamos dela. Precisamos também de pedir ao Senhor pelos nossos familiares e para os nossos amigos, para que eles sejam abençoados, tanto quanto nós. No nome de Jesus, assim oramos e pedimos, fala conosco, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Que Deus continue te dando muita graça nesse dia. O que Deus tem para hoje? Vamos ler a palavra de Deus que está em Deuteronômio, capítulo 26. Hoje Moisés termina o seu segundo discurso. No capítulo 26 ele termina. Desde o capítulo 5 até o capítulo 26 faz parte do segundo discurso de Moisés. E nós vamos observar exatamente isso aí, por que ele discursava, por que ele falava para o povo e por que ele encerrou tão bem, tanto quanto começou o seu discurso. Leamos então o capítulo 26, o versículo 16, o 17, 18 e 19, para a gente entender bem. Preste atenção na repetição desta palavra que eu vou dizer. Hoje, o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os e observa-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. 17. Hoje declaraste que o Senhor é teu Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos, os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. Olha que lindo. Versículo 18. E hoje o Senhor te declarou que serás para ele um povo particular, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos. Versículo 19. Para assim te exaltar em louvor, em nome e em glória sobre todas as nações que criou, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Você vai perceber que Moisés está terminando o capítulo 26 com seu segundo discurso da mesma forma que ele começou o seu discurso no capítulo 5. No capítulo 5, Moisés traz uma observação ao povo seguinte: ouve, ó Israel. Ele pede ao povo ouvido. Ele diz: preste atenção no que eu vou dizer a vocês. E Moisés, categoricamente, explicitamente, ele diz àquele povo: olha, quero deixar claro isso no versículo 1 e 2 e 3 do capítulo 5. Eu quero deixar claro para vocês que Deus não fez com os teus pais a aliança no Monte Sinai. Mas isso parece assim meio confuso, porque quando Deus fez a aliança do Monte Sinai, os pais daqueles que ouviam Moisés naquele momento, estavam ali. Por que Moisés estava dizendo isso? Deus não fez aliança com os teus pais no Monte Sinai, mas foi conosco. E Moisés explica: nós que aqui estamos, que ele fez a aliança e nós ouvimos a sua voz no meio do fogo. Moisés então explicou exatamente: Deus fez uma aliança não com mortos, mas com os vivos.
Por que Moisés está falando isso? Porque os pais, na verdade, morreram no deserto por não guardar a aliança que Deus tinha dito a eles ali. Quando Deus fez a aliança, Deus confiou neles, né, o obedecer às regras, obedecer os mandamentos, né, e observá-los. Mas no andar no deserto, eles tiveram algumas manifestações que foram contrárias à vontade de Deus e o que Deus havia dito. Por isso eles morreram no deserto. Então Moisés diz, aliança não é para mortos, é para vivos. O que Deus falou com eles lá e eles não cumpriram, Deus está lembrando vocês hoje. Escutem isto hoje. Dizia Moisés no capítulo 5, para que vocês guardem o que Deus disse lá no Sinai. E então Moisés repete no capítulo 5 os 10 mandamentos que Deus dera lá no Sinai. Interessante isso, que Moisés começa e termina o seu segundo discurso da mesma forma, com as mesmas palavras, né? Com as mesmas promessas de lá, de uma terra que mana leite e mel. Moisés está terminando então o seu segundo discurso, dizendo a mesma coisa e dando diretrizes a eles do que fazer quando chegasse lá na terra prometida. E Moisés queria deixar claro isso. Então, por isso, ele diz o primeiro hoje. Porque lá no capítulo 5, ele começa o discurso dizendo hoje. Né? Hoje eu falo com vocês estas palavras. E ele termina também dizendo as diretrizes dele, que ele deu antes do que lemos, foi para os dízimos, como eles entregariam os dízimos, como ele se apresentaria ao sacerdote que era homem de Deus, né? Eu quero lembrar vocês que o sacerdote deveria ser homem de Deus para ministrar no local que Deus separou para colocar ali o seu nome. Isso difere de muitas congregações de hoje que se chama Casa do Senhor. Está totalmente oposto a isto, essas congregações que chamam a Casa do Senhor, onde Deus colocou o seu nome, a santidade, a santificação. Há ali um povo que busca santificar-se diante do seu Deus e tem um sacerdote ali que é um homem agradável a Deus e que faz as coisas direcionado pela palavra de Deus. Não é qualquer um para se dizer sacerdote, pastor, isto ou aquilo, para estar na frente de uma congregação, não. Existem diretrizes de Deus e isto é o que Deus exigiu do povo. Vocês vão levar os seus dízimos a cada 3 anos, vão separar. Mas vocês vão se colocar lá diante do sacerdote, entregar o dízimo ao sacerdote ali. E este dízimo será também para o órfão, para a viúva, né? Para o necessitado, para o estrangeiro. Eles têm que comer daquilo que você consagra ao Senhor e fartar-se. Será que isso tem acontecido nos nossos dias? Quantas igrejas que se dizem por aí estão fazendo a obra como está estabelecida na Bíblia? Isso é muito importante pensar. E Moisés estava dizendo, então depois que vocês entregarem ali o dízimo, vocês dirão ao sacerdote o seguinte, eu trouxe o dízimo para que é consagrado, você vai dizer ao teu Deus. Este sacerdote precisa entender que ele é de Deus e que Deus é Deus dele. Depois é que você vai dizer ao Senhor teu Deus, olha Senhor, eu consagrei isto ao Senhor. E eu estou aqui agora para dizer ao Senhor que eu não fiz nada fora da tua lei, da tua ordem, da tua diretriz. Eu cumpri os teus mandamentos. Por isso eu estou aqui agora com forma de gratidão, entregando aquilo que fora consagrado ao Senhor. Esta cerimônia de dízimo, de você levar
o seu dízimo à casa do Senhor é acompanhado de uma vida santa diante de Deus. Não é de qualquer forma, não pode ser uma pessoa dizimar, uma que cultua mortos também, uma pessoa que é envolvida em impurezas, ela não pode dizimar, porque o dízimo é consagrado ao Senhor, é santo e precisa ser entregue de forma santa. Por isso que as pessoas vão de qualquer maneira na igreja e entregam de qualquer maneira, porque ganharam de qualquer maneira e dizem consagrar ao Senhor aquilo que ganharam de forma imunda. Precisa ser santificado aquilo que você entrega para Deus e não de qualquer forma. E é você que fala primeiro com o sacerdote e depois com Deus. Ele precisa ser santo, o sacerdote. E você precisa ser santo para entregar coisas santas para Deus. Então, Moisés volta a falar aqui no versículo 16, hoje o Senhor, teu Deus, te manda cumprir estes estatutos. Moisés está dizendo ele, o momento é agora, por isso o título da nossa mensagem é, o que Deus tem para hoje? Hoje o Senhor, teu Deus, te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os e observa, não adianta você só ouvir e não guardar e nem observar, não adianta você ouvir a palavra de Deus e não guardar e não observar e não cumpri-las com todo o teu coração e com toda a tua alma. Por isso que tem muita gente perecendo, porque escuta, mas não guarda, não cumpre, não pratica e não tem o coração naquilo e não tem a alma naquilo. E aí então não prospera diante de Deus. Segundo, hoje declaraste que o Senhor é teu Deus. Então é com a tua boca que você está dizendo. Você está falando que você aceita esta proposta de Deus para guardar os mandamentos dele, para observá-los e para vivê-los com todo o coração, com toda a sua alma. É uma proposta que Deus fez e que você espontaneamente está aceitando. Então é um negócio entre você e Deus. É uma proposta dele que você recebe. E esta proposta tem sim restrições para ela. Hoje declaraste que o Senhor é teu Deus e que andarás nos seus caminhos. É você que está prometendo. Deus te pediu, Deus te falou e você está dizendo, tu és, Senhor, o meu Deus. Eu andarei, sim, nos seus caminhos. Eu guardarei os seus estatutos. É promessa tua, está no verso 17. Os seus juízos e darei ouvido à sua voz. É promessa minha que eu vou dar ouvido à sua voz. Então, vem o outro hoje. Esse é o segundo hoje que você está prometendo. Do primeiro hoje que Deus te propôs. Hoje você também está prometendo, tudo é hoje. E hoje o Senhor te declara que serás para ele um povo escolhido. Então Deus te propõe para você ser dele, guardar os mandamentos dele, andar na presença dele, com todo o teu corpo, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração. E você aceita isso. Você ouviu de Deus isso e resolveu aceitar isso. Então, o versículo 18 diz, Deus te propôs, você aceitou. Então hoje, neste mesmo momento que a proposta foi aceita da tua parte, a proposta de Deus, hoje o Senhor te declarou que serás para ele um povo particular. Você é diferente, você tem dono, você tem Senhor. E como você tem dito, como você declarou, e ele também te disse, você declarou que você guardará todos os seus mandamentos. Você disse que vai cumprir aquilo que Deus te propôs. Você declarou que vai ser esta pessoa que Deus quer que você seja. Então, Deus declarou que ele vai ser o teu Deus, sim. Que ele vai andar com você, que ele vai viver com você, que ele vai governar a tua vida. É Deus falando, é uma proposta feita por Deus, aceita por você, e agora Deus retoma a palavra dizendo, então agora eu aceito o que você prometeu a mim de cumprir os meus mandamentos, de andar nos meus caminhos, de ter uma vida santa e separada para mim e de ser um povo peculiar, um povo particular, um povo meu. Eu te quero assim. Eu te propus, você aceitou e agora andaremos juntos porque temos proposta
aceita. E aí vem o versículo 19 que diz o propósito para esta proposta, para esta aceitação e para um relacionamento entre você e Deus, que é para assim te exaltar em louvor. Ah, Deus quer te exaltar em louvor, Deus quer te abençoar, mas andando com Ele, guardando os seus caminhos. Deus quer te fazer feliz, Ele diz, para assim te exaltar em louvor e em nome e em glória. Você terá o louvor de Deus, o que Deus falou de Jó para Satanás. Jó é um homem íntegro, fiel e justo. Deus quer também tecer este louvor sobre a tua pessoa, mas você só irá conseguir este louvor de Deus se você aceitar a proposta dele, andando nos caminhos dele, sendo uma nova criatura, sendo uma nova pessoa e observando a palavra de Deus. E não tem como observar se você não ler, não buscar, não estudar, não orar e não falar com Deus face a face. Senhor, eis-me aqui neste momento. E este dia é hoje. Não pode deixar para amanhã. O ontem já passou, você não pode alterar o que foi ontem. Mas amanhã você não sabe o que acontecerá. Então a sua vida com Deus é agora, é hoje. Deus não fica retardando a sua promessa, os seus negócios, as suas bênçãos. Deus quer você posicionado hoje porque Ele quer te abençoar hoje, para assim te exaltar em louvor, em nome e em glória sobre todas as nações. Olha para você agora como pessoa. Em tua volta existem muitas outras pessoas, muitos vizinhos. Você sai, você tem muita gente em volta. Mas a promessa de Deus é te exaltar sobre todos. Para te exaltar sobre todas as nações que criou. Esta é a promessa que Deus tem para você. E Moisés está afirmando, Deus irá te exaltar sobre todas as nações se você cumprir o que Ele propôs a você e você prometeu de cumprir, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como você disse que seria. Importante isso. Importante você entender que não adianta você falar e deixando tudo para depois. Você está em pecado agora, mas Deus é misericordioso. Ele vai te dar chance para se consertar. Deus quer que você pense no hoje, é agora, é neste momento. Não adianta você ficar contando com a misericórdia e se a justiça chegar antes de você tomar uma posição, o que será de você? E se você cair em juízo antes de tomar a posição, você irá para o fogo do inferno e você perecerá por não ter dado ouvido à voz de Deus. E era a promessa lá do povo, nós ouviremos a voz do Senhor e obedeceremos. A Bíblia diz em Hebreus 3,15, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, ou do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações, como foi no dia da provocação. Se você está ouvindo a voz de Deus, acione, abra o teu coração neste mesmo momento. É hoje o momento de Deus para você, um instante de Deus para você, a data de Deus para você, a hora de Deus para você, se chama hoje e agora. Não existe oportunidade, ou não existe segurança para você depois. É agora o momento de você ouvir o que Deus tem para você, para te abençoar, para te guardar, para andar com você. Em primeira epístola de Pedro 2,9 diz a mesma coisa que Deus disse para Israel. Deus diz de forma diferente para nós, que Moisés estava dizendo a Israel, Deus diz de forma diferente para nós, mas com o mesmo sentido, com a mesma base. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz, vós sois geração eleita, sacerdócio santo, povo, agora preste atenção nisso, povo adquirido, povo comprado. Isso está falando é para a igreja, porque Israel, Deus manteve um chamado a Abraão, foi chamado para ser povo, e Deus então os tirou do Egito para ser povo. Mas eu e você não, um pouco diferente disso aí. Nós fomos comprados
para sermos sacerdócio santo, para sermos povo escolhido, um povo separado, uma geração eleita. É o nosso momento, é hoje para nós. Fomos comprados pelo sangue de Jesus para sermos sacerdotes do reino de Cristo. Então, hoje, nós somos o Israel de Deus, o exército de Deus. É aquele que às vezes nós lutamos contra as propostas de Deus, mas hoje nós nos rendemos a ela porque nós fomos comprados. Houve um preço pago para que eu e você fôssemos salvos hoje, não amanhã, não ontem, mas hoje. Este é o momento que nós temos que ter esta certeza de que Deus é o nosso Senhor. Estava estudando sobre a teocracia e democracia. Quando você vai estudar no Google sobre a teocracia, você vai ver a banalização da teocracia. Mas o que Deus estava dizendo para Israel: eu quero implantar em vocês a teocracia. Eu quero ser Deus de vocês e vocês o meu povo. Eu governarei vocês e vocês serão governados por mim. Eles banalizaram tanto, colocando para baixo a teocracia, que diz que teocracia é um governo de divindades no meio do povo. Deus propôs a Israel: vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus, o vosso governo. E quando entrou então a monarquia, mais tarde, Deus achou um segundo o coração dele, separou um que era Davi, mas quase todos os monarcas se perverteram, quase todos os monarcas desviaram do caminho do Senhor, e depois disso veio a democracia, que é um povo perdido, tentando tomar suas próprias decisões, não fazendo menção daquilo que é Deus. Deus propôs a Israel: as nações são assim, as nações estão em confusão, mas eu quero ser o teu Deus, e quero que você seja o meu povo, e vocês serão diferentes, abençoados, louvado entre toda a terra, louvado no céu por obedecer a minha palavra, e eu engrandecerei o vosso nome, e eu colocarei no meio de vocês a minha glória. É a promessa de Deus. Então, o que Deus quer de você hoje? Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Deus quer abençoar você e abençoar a sua família. E eu deixo esta palavra para você. O que Deus tem para hoje? Deus tem salvação para você agora, neste momento. Abra o teu coração e deixe Cristo reinar na tua vida. E tenha um sistema, não importa com a democracia, não importa com o que faz este povo, você esteja debaixo da teocracia. Tenha Deus, o Jeová Todo-Poderoso, governando a tua vida, e Jesus habitando no teu coração, o Espírito Santo de Deus habitando em você, e você será bem-sucedido para a honra e glória do nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu em nome de Jesus.